O Jakenpo, ele é um party game e sua jogabilidade é muito fácil, rápida e divertida. Uma combinação de sorte com uma pitada de estratégia que garante uma experiência de jogo hilariante, onde a interatividade é total. Aqui eu vou fazer uma demonstração rápida das regras, de como se joga, e depois a gente vai ter uma gameplay aqui completa para vocês terem noção de como funciona a mecânica. O Jakenpo é um jogo de 4 a 8 jogadores, na qual possui duas jogabilidades, modo ordem e modo caos. Primeiro a gente vai começar pelo modo caos, que é mais fácil de explicar e mais fácil de aprender. Como vai funcionar? Cada jogador vai receber um baralho composto por 15 cartas, sendo elas cartas numéricas de 0 até 9 e algumas cartas especiais. Eu vou falar um pouco delas daqui a pouco. Além disso, além do baralho, cada jogador começa com 3 pontos de vida. E o objetivo do jogo é ser o último jogador a permanecer com pontos de vida no fim da partida. No modo caos, os jogadores vão embaralhar o seu baralho. E aí, quando todo mundo estiver pronto, todo mundo deve falar Jakenpo, e assim revelam a carta do topo do baralho. A pessoa que revelar a carta de maior número, nesse caso aqui foi o jogador vermelho, tirou um 4, ele vai poder escolher um outro jogador para fazer com que este perca um ponto de vida. Só que aí tem as cartas especiais que criam uma interação no jogo, que eu vou explicar agora. Nesse caso aqui, o jogador vermelho tirou o maior número, só que o jogador amarelo tirou a carta escudo, logo ele está protegido de todas as outras cartas. Ou seja, eu não posso escolher o jogador amarelo para fazer com que este perca um ponto de vida. O jogador branco tirou a carta de coração. Isso significa que, caso eu cause 1 de dano no jogador branco, a carta de coração permite que ele recupere um ponto de vida perdido. Entretanto, se eu escolher o jogador azul para fazer com que este perca um ponto de vida, a carta do jogador branco ela é anulada porque o jogador não pode ter mais do que 3 pontos de vida. Resolveu o resultado aqui da mesa, as cartas que foram reveladas são descartadas e assim começa uma nova rodada. Os jogadores devem falar novamente Jakenpo e novamente revelar uma outra carta. E aí temos as outras cartas especiais, que, como nesse caso aqui foi a carta de troca de vida. Essa carta permite que os jogadores que o jogador que revelou-a troque o seu total de pontos de vida com outro jogador. Além disso, temos outras cartas. Por exemplo, a carta Pou, que ela anula a carta de maior número e faz com que essa pessoa perca um ponto de vida. A carta Escudo protege o jogador. E também a troca de baralho, que permite que o jogador troque seu baralho com outra pessoa. É importante que o efeito das cartas elas sejam obrigatórios. A pessoa não pode escolher não fazê-los. E além disso, possui uma outra variância. Caso os jogadores revelem as cartas de maior número e eles se empatam, os jogadores empatados vão perder um ponto de vida. E assim eles não vão poder escolher outro jogador para poder fazer com que eles percam um ponto de vida. O mesmo vale para empate de carta Pou. Em caso de empate de carta de troca de vida e cartas de troca de baralho, o efeito acontece entre os jogadores empatados. Além disso, na parte superior das cartas existe um número que vai de 1 até 5. Isso indica a ordem de prioridade das ações, ou seja, primeiro vai acontecer o efeito das cartas Pou e carta Escudo. Em seguida vem as cartas numéricas, depois vem a carta de ganho de vida, a troca de vida e, por fim, a troca de baralho. Vamos supor um exemplo. Supondo que o jogador azul ele tenha apenas um ponto de vida e tenha tirado uma carta de ganho de vida ou troca de vida. E o jogador amarelo tirou o número 4 e o jogador
tirou um escudo. Caso o jogador amarelo escolha o jogador azul para fazer com que este perca um ponto de vida, este vai perder o ponto de vida antes de acontecer o efeito da sua carta. Então ele vai estar eliminado e não poderá executar o efeito da sua carta, uma vez que ele não está em jogo. O jogo continua até que haja apenas um jogador com pontos de vida no fim da partida. Nesse caso, o jogador vermelho ele seria o vencedor da partida. Além do modo caos, existe também o modo ordem, que como vai funcionar? O modo ordem, diferente do modo caos, ao invés de simplesmente revelar a carta do topo, neste você vai comprar 3 cartas e dentre essas você vai escolher qual você vai jogar. Os jogadores devem falar simultaneamente já quem pô e jogam a carta que escolheu. Vamos supor que esse aqui tenha jogado este daqui. Esse daqui tenha jogado este daqui. E esse daqui tenha jogado a carta pô. Nesse caso, o jogador branco ele faria com que um jogador vermelho perdesse um ponto de vida, porque ele revelou a carta de maior número. Então, perderia um ponto de vida. E o jogador vermelho ele não poderia escolher outro jogador para fazer com que este perdesse um ponto de vida, porque a carta Pô causou dano nele. Então, é sempre assim. Depois que resolver todos os efeitos das cartas, os jogadores eles devem escolher uma carta para poder descartar e assim compram outras 2 cartas, porque assim você propõe uma rotatividade das cartas e o jogador que, por exemplo, tenha ficado com 2 cartas ruins na mão, tenha a oportunidade de estar descartando uma carta ruim, vai vir uma carta com um valor que seja melhor ou que seja mais interessante para ele. Nesse caso aqui eu poderia jogar a carta de coração para poder recuperar um ponto de vida. E essas são as regras do Já Quem Pô. Muito obrigado. Vamos começar agora? Já quem pô. Número de prioridade? Número. Então, tchau, Lelec. Já. E eu troco de baralho com alguém. Eu vou trocar com o Pedro. Já quem pô. Ou não, o Lelec tira o ponto de vida de alguém, sendo que não pode tirar o meu. Já quem pô. Já quem pô. Eu tiro o ponto de vida de alguém. Eu vou tirar do Robson. Já quem pô. O número tem prioridade. Primeiro é o número. Não, porque ele tem... Ah, tá. Tirou o ponto. Então ele saiu de coisa. Eu ganho um ponto de vida. Eu vou tocar com você. Já quem pô. Eu tiro o ponto de vida do Pedro. Já quem pô. Já quem pô. Já quem pô. Já quem pô. Ganhei! Diogo, por favor, não me filma. Já quem pô. O número Lascou-se. Otário! Otário! já quem pô.